o meu grupo, ele vai falar sobre placentação em mamíferos. O que é placentação em mamíferos? É a ligação entre o feto e a mãe. E quando isso ocorre? Ocorre a partir do momento que o feto está no útero da mãe. E qual é a função dessa placenta? A função da placenta é nutrir o feto com oxigênio. Ela remove o dióxido de carbono do feto para depois ser excretado pela mãe. Ela faz também uma barreira de proteção contra alguns micro-organismos e ela também produz hormônio. Para que esses hormônios? Eles vão servir durante toda a gestação. Eu fiz um esquemazinho aqui para a gente entender quais são os tecidos que formam essa placenta, né? Essa parte aqui é a parte do feto. Quais são os tecidos do feto? Esse aqui é o meu feto e essa é a parte do feto. Essa primeira camada são as hemácias, que é o sangue do feto. A segunda camada é o endotélio do feto. Essa terceira é a camada mais externa do feto, que é o córeo. Essa parte aqui é a parte da mãe. Essa primeira camada é o endotélio. Ela está no endométrio da mãe. A segunda camada é o tecido conjuntivo, a terceira camada é o endotélio e a quarta são as hemácias, o sangue da mãe. Esse esquema aqui seria o quê? Seria a parte fisiológica da placentação. Então, sendo a parte fisiológica, existem também tipos de placentação. Eu vou falar de dois tipos. A primeira vai ser da epitélio corial. O que seria essa placentação epitélio corial? É a junção do córeo do feto com o epitélio da mãe. A junção dos dois vai formar a placenta epitélio corial. E ela é adecídua. O que seria adecídua? Porque elas só se encontraram aqui. Ela não, a parte do feto não invadiu os tecidos da mãe. Por isso, ela é adecídua. E essa placenta epitélio corial, em qual tipo de mamífero que ela está presente? Está presente nos equinos, nos suínos e nos ruminantes. Agora, eu vou falar da segunda placentação. Qual seria a segunda? A endotélio corial. Por que endotélio corial? Porque é o encontro do córeo do feto com o endotélio da mãe. Mas olha só onde está o endotélio da mãe. O endotélio da mãe é a terceira camada. Então, o que vai acontecer? O córeo do feto vai invadir. O córeo do feto, ele vai invadir os tecidos da mãe. O que ele vai fazer? O córeo, ele vai se invaginar aqui, ó, vai até o endotélio da mãe. Por isso que o nome é endotélio corial, certo? E ao contrário da primeira, que é a decídua, essa placentação aqui, ela é decídua. Por que decídua? Porque ela destruiu tecidos da mãe. Então, é o encontro do córeo com o epitélio. Para acontecer isso, ela destruiu duas camadas de tecidos. E por isso que ela é decídua. Ela é também zonária. Por quê? Ela não pega toda a parte do epitélio, do endométrio da mãe. Ela simplesmente escolhe uma partezinha, uma zona, como se fosse aqui uma faixa só. Então, por isso que ela é zonária. Ó, ela só pegou essa faixa. Então, por isso, ela é zonária. E onde acontece essa placentação endotélio corial? Ela acontece nos mamíferos carnívoros. Quais são eles? Os cães e gatos. E por que acontece nesses mamíferos carnívoros? Porque os cães e os gatos
tendem a ter vários filhotes. Então, essa foi a minha parte e os meus colegas vão continuar. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o processo de placentação nos bovinos, nos equinos e nas baleias. Nos bovinos, a placenta é cotonelária epiteliocorial. Cotonelária significa que ela é formada por cotilédones fetais que se unem aos carúnculos maternos, formando os placentônios. E epiteliocorial significa que ele mantém as 6 camadas, o que deixa as trocas mais lentas, porém garante o bezerro melhor desenvolvimento. A placentação desse tipo está ligada a uma gestação mais longa e ao nascimento de um único bezerro. Já nos equinos, a placenta é difusa epiteliocorial. Difusa porque as velocidades estão distribuídas por toda a superfície do útero. Ela também possui 6 camadas, o que garante uma troca eficiente e equilibrada durante quase os 11 meses de gestação, nutrindo bem um único potro. Nas baleias, a gente encontra também a placenta difusa epiteliocorial, muito parecido com a dos equinos. Esse tipo garante uma ampla área de contato, fundamental para nutrir filhotes grandes, que já sairão ali prontos para o ambiente aquático. Bom, falando sobre morcegos e humanos, podemos observar que os morcegos eles possuem a placenta discoidal e hemocorial. Discoidal, que o contato ele é concentrado em uma área em formato de disco. Hemocorial, por possuir 3 camadas, apenas 3 camadas que vão separar o feto da mãe. E isso facilita a troca. E para os morcegos, que por causa dos morcegos é muito bom, porque eles possuem um alto metabolismo, um alto gasto energético, então eles precisam que essa troca realmente seja mais rápida, de forma mais rápida. Já nos humanos, a placenta também é discoidal e hemocorial, o que vai facilitar a troca de nutrientes, de oxigênio, de hormônios para o processo da gestação, mas em contrapartida, expõe mais o feto a, por exemplo, a entrada de patógenos, por via sanguínea pela mãe. Então, com isso a gente pode concluir que animais com muitas camadas, no caso dos bovinos, equinos, que possuem essa placenta com muitas camadas, o feto estará mais protegido. Porém, essa troca ela ocorre de forma mais lenta. E já em morcegos e humanos, nos outros mamíferos, podemos ver que a menos camadas, essa troca será muito mais eficiente. Porém, o feto fica mais exposto a complicações. E isso mostra que cada espécie desenvolveu uma própria estratégia fisiológica, adaptada para que isso, de acordo com o tempo de gestação, o número de filhotes, o desenvolvimento do feto ao nascer, desenvolvimento da ao nascer. Então, eles adquiriram essas características, fisiológicas, foi de acordo com cada uma delas. E é isso. Bom, então a gente viu, para encerrar, vimos que esse processo de placentação ele é fundamental e ele vai variar de acordo com vários mamíferos, vai variar. E todas essas diferenças elas estão intimamente ligadas ao processo evolutivo de cada espécie, e suas necessidades, suas características. Tá? Então, isso, é um processo muito fundamental que está muito ligado com o processo evolutivo de cada uma delas, por isso possui essa grande variedade. Tá bom? E é isso, muito obrigado a todos pela participação nessa discussão e até mais.